17. Atos capítulo 17. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 15. Atos 17, do verso 1 ao verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçavam a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nosso Deus, Tu és o Senhor da glória e nós nos reunimos aqui no Teu santo dia, atendendo a Tua convocação. Senhor, nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações através da exposição da Tua palavra. Que o Senhor, por Sua graça e misericórdia, use a minha vida, ó Deus, para proclamar as Tuas verdades em fidelidade ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Há alguns dias, irmãos, eu conversava com uma pessoa que me fez uma pergunta. Ela falou assim: como alguém pode ouvir o Evangelho, ver o que Deus fez na vida de tantas pessoas e ainda estar passando por sofrimentos e dificuldades em sua vida, e essa pessoa não se render a esse Evangelho, não se render a Jesus? Talvez você também já tenha feito essa pergunta em seu coração
Talvez você tenha vivenciado isso ou está vivenciando e tendo essa percepção. Nós falamos de Cristo, mostramos o caminho da salvação, testemunhamos sobre essa graça de Deus em nossa vida. Muitas pessoas, elas ouvem, elas nos escutam, concordam com o que nós estamos falando, acham uma mensagem bonita e até passam a frequentar de alguma forma a igreja, mas apesar disso, elas não se rendem a Cristo. Mas existe outra resposta também que muitas vezes as pessoas têm. Muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus e essa palavra ela é acolhida no coração. Muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus e as pessoas se rendem ao senhorio de Cristo. Outras trilham uma jornada de caminhada no discipulado e se rendem ao Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que nós estamos encontrando aqui na narrativa que nós lemos em Atos. E o livro de Atos vai mostrando isso para nós. Diante da mesma mensagem do Evangelho, nós vemos esse padrão se repetir. Alguns recebem a palavra de bom grado, de imediato. Outros recebem, mas não se submetem de imediato ao senhorio de Cristo e passam a refletir. E outros rejeitam essa mensagem e passam a perseguir a igreja. A mesma palavra, o mesmo evangelho, produzindo respostas completamente diferentes. Nessa passagem que nós acabamos de ler, nós encontramos esta realidade. Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele vai primeiro para Tessalônica e depois ele segue para Bereia. Depois dele ter recebido ali aquela visão no capítulo 16, de um varão macedônio ali, chamando ele, ele viaja para a Macedônia. No capítulo 16 nós vimos isso. E ele passa a pregar a palavra de Deus ali naquelas cidades. O texto nos informa que Paulo, ele prega o Senhor Jesus Cristo. A mensagem ela é clara, ela é bíblica e centrada em Cristo Jesus. Não obstante, existe ali, por parte daqueles que estavam ouvindo essa mensagem, os que a receberam e os que perseguiam a mensagem do Evangelho. E Lucas, ele traz para a gente esta narrativa, mostrando que o avanço do Evangelho não está condicionado às respostas que os homens dão a ele. Diante disso, meus irmãos, eu convido os irmãos a nós meditarmos no seguinte tema: o Evangelho continua avançando, mas não é recebido da mesma forma. Crianças, anotem o tema: o Evangelho continua avançando, mas não é recebido da mesma forma. Em primeiro lugar, alguns recebem o Evangelho com fé. Meus irmãos, o texto nos mostra que Paulo possuía uma metodologia em sua evangelização, na proclamação do Evangelho. Lucas nos diz que ele ia até a sinagoga. O versículo 2 mostra para a gente, segundo o seu costume, esse era o padrão ministerial de Paulo. Ao chegar a uma cidade, ele se dirigia primeiro à sinagoga, pois entendia essa realidade do Evangelho deveria ser anunciado primeiro aos judeus. Por isso, durante 3 sábados, Paulo ele razoou ali com aqueles judeus e gregos piedosos que estavam ali na sinagoga a respeito do Evangelho. Paulo, ele estava demonstrando ali, como o texto mostra para a gente, que Jesus ele é o Cristo prometido. Esse era o conteúdo da mensagem. Por favor, se você observar aí, o versículo 2 e o versículo 3, ele diz para a gente: arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos,
E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo pregava a Cristo. Paulo, ele pregava a Cristo. Ele expunha as Escrituras e demonstrava que Jesus é o centro da revelação divina, aquele para quem apontavam a lei, os profetas e todas as promessas de Deus. Era Jesus a quem Paulo estava anunciando. A pregação do Evangelho é, acima de tudo, meus irmãos, uma proclamação a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar cada vez mais conscientes dessa verdade, por mais óbvia que ela pareça ser. Porque nós podemos nos enveredar por pregarmos um Evangelho diferente deste. Muitos proclamam um evangelho diferente desse. Podemos perder o foco e precisamos estar bem cientes do que é a pregação do evangelho e seu conteúdo, que é o Senhor Jesus Cristo. Quer estejamos pregando o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, Cristo deve ser o centro da nossa proclamação do evangelho, pois toda a Escritura aponta para Ele. E a pregação verdadeira, a proclamação verdadeira, não é diferente, é apontando para Cristo. Não existe proclamação do Evangelho sem a proclamação do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos um tempo onde pseudo-evangelhos são pregados em nossos dias e colocam o Cristo como sendo um acessório. Falam de sucesso, de realização pessoal, de conquista de sonhos, de um Jesus terapêutico, mas não de um Jesus bíblico, como a palavra de Deus revela para nós quem é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, ele não é uma mensagem onde Cristo passa a ser um acessório no seu anúncio. Cristo, ele é o centro da mensagem do Evangelho. No Antigo Testamento, o povo ele olhava para frente, contemplando Cristo como uma promessa que haveria de se cumprir. No Novo Testamento, nós olhamos para trás e contemplamos o cumprimento da promessa em Cristo. Em ambos os casos, irmãos, o centro é o mesmo, é Cristo Jesus. No Antigo Testamento, ele é anunciado, e no Novo Testamento, ele é revelado. No Antigo, ele é uma esperança, no Novo, ele é uma promessa cumprida. Meus irmãos, certa vez eu conversava com uma pessoa que ela frequentava uma igreja, onde essa igreja fazia várias campanhas. E dentre as campanhas que essa igreja vendia para que o povo participasse, existia uma campanha de 7 sextas-feiras, que se o povo participasse daquela campanha ali de ir 7 sextas-feiras e fazerem sacrifícios ali, eles iriam conseguir o que estavam procurando, o que estavam buscando. E isso é uma realidade de muitas igrejas em nossos dias, irmãos. Muitas igrejas, elas vendem isso como se isso fosse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aquela pessoa me relatou o quão ela estava decepcionada com Deus. O quanto ela estava decepcionada com Deus, porque ela participou daquela campanha ali, mas não alcançou o que ela tinha em seu coração. Não alcançou a bênção que havia sido prometido, que se ela participasse, ela iria conseguir. Essa decepção em seu coração não é uma decepção ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é isso. O Evangelho do Senhor não é isso. Mas isso é o que muitas vezes tem sido vendido em nossos dias, irmãos, como sendo um Evangelho, mas não é. Existe naturalmente no coração do homem essa disposição
de buscar algo a fim de satisfazer aquilo que ele tem em seu próprio coração. Existe essa disposição natural no coração dos homens. Nós podemos ver isso. Por favor, se você puder abrir aí em João capítulo 6. João capítulo 6, após a multiplicação dos pães ali, que as multidões passaram a seguir Jesus, todos entusiasmados, admirados com o que tinha ocorrido, eles passam a seguir o Senhor Jesus. Mas olhem o que o Senhor fala a respeito deles, por favor, no verso 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aquelas pessoas não estavam interessadas em Cristo como o Salvador de suas vidas. Estavam interessadas no pão, no benefício que haviam recebido e satisfeito seus corações ali naquele momento. Quando Jesus ele começa a falar sobre a sua identidade, sobre a sua missão, afirmando que ele era o pão que desceu do céu, ensinando que ele era esse o qual eles deveriam se submeter, que ele era esse Senhor o qual que governaria a vida deles. À vista deste discurso, eles fogem e vão embora, eles abandonam o Senhor em vista desse discurso. Vejam só, o coração dos homens, naturalmente, eles buscam esse tipo de senhorio, entre aspas, de senhor, entre aspas, que satisfaça os seus corações. E muitos, se conformando a essa expectativa dos homens, têm adulterado esta mensagem do Evangelho e pregado um Evangelho e utilizado Jesus Cristo como sendo um acessório ou como sendo aquele gênio da lâmpada para satisfazer o desejo dos corações dos homens. Cristo, ele não é o acessório, meus irmãos. Cristo, ele é o Senhor do Evangelho. Muitas pessoas gostam dos benefícios que Cristo oferece, mas não estão dispostas a receber Cristo como Senhor que governa as suas vidas. Esta mesma realidade que nós vemos aqui no texto de João capítulo 6, acontece em nossos dias, onde se busca Jesus Cristo para obter aquilo que se tem no coração. Quando Paulo chegou a Tessalônica, ele não ofereceu campanhas para aquele povo que estava ali. Ele não ofereceu uma promessa de prosperidade. Ele não ofereceu uma promessa de triunfo de vida. Durante 3 sábados, ele abriu a Escritura e mostrou Jesus Cristo nas Escrituras. Que Jesus era o centro das Escrituras. Que Jesus era o Salvador. Lucas nos diz que alguns foram persuadidos por essa proclamação do apóstolo Paulo. Se você puder olhar aí o verso 4 de Atos 17, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O verdadeiro evangelho anunciado, irmãos, ele tira o homem do centro e coloca Cristo no centro. E isso é libertador. Tirar o homem do centro e colocar Cristo no centro é libertador. A proclamação fiel do Evangelho é o meio ordinário que Deus estabeleceu para promover fé em corações mortos em delitos e pecados. Lá em Romanos capítulo 10, verso 7, o apóstolo Paulo ratifica isso. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Alguns destes de Tessalônica ali ouviram a pregação fiel do Evangelho do Senhor.
e foram persuadidos, eles foram convencidos pelo Espírito Santo. A verdade tomou conta dos seus corações, as suas afeições elas foram transformadas, mas isso pela pregação fiel do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a tentar pintar uma caricatura de um Evangelho que seja mais adequado e agradável àqueles que estão nos ouvindo. Muitas vezes nós somos tentados a trazer uma realidade de uma proclamação de um Evangelho, de um Jesus apenas como um Salvador que veio para lhe tirar do buraco, mas não proclamamos de um Jesus Senhor que veio para dominar a vida e governar a vida daqueles que são o seu povo. Nós não temos esse poder em nossas mãos, irmãos. Isso é usurpar o poder de Deus. É nós usurparmos o Evangelho do Senhor para pregarmos aquilo que é mais conveniente e aquilo que os homens querem ouvir. Nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a sermos fiéis ao Senhor e pregarmos o seu Evangelho. Os puritanos, eles costumavam afirmar que não é a criatividade do pregador que vai produzir fé em alguém. Não é a emoção no culto que vai produzir a fé verdadeira em alguém, mas a exposição fiel da palavra do Senhor. Mas alguém poderia pensar e dizer, mas existem pessoas que estão se convertendo a Cristo e as igrejas que elas participam, os lugares aonde elas vão de culto, existe uma distorção muito grande da verdade do Evangelho nesses lugares. E de fato, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, Deus pode salvar pessoas em ambientes onde a sua palavra foi distorcida e violada. Mas se existe alguém que foi salvo num ambiente como esse, não foi salvo por causa da performance de um pregador, mas foi salvo pela exposição da palavra de Deus que encontrou o seu coração em algum momento. Porque é pela exposição da palavra, o meio ordinário que Deus estabeleceu, que a fé é gerada no coração dos homens. A nossa confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 14, da fé salvadora, traz para a gente luz a respeito desse assunto. No inciso 1 diz assim: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. É a palavra de Deus que produz fé no coração dos homens, irmãos. Então não existe isso de nós julgarmos e acharmos que podemos desenhar uma caricatura ou falar de forma diferente daquilo que Deus revela em sua palavra, de quem Ele é, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele veio para salvar o pecador, mas Ele veio para salvar e para ser Senhor, para governar a vida. O apóstolo Paulo não negociou essa mensagem aqui em Tessalônica. O apóstolo Paulo proclamou essa mensagem ali, abriu as Escrituras com aqueles judeus ali na sinagoga e mostrou esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto a realidade dele, vivendo ali com os discípulos. Jesus Cristo como esse Senhor. Irmãos, qual é o Cristo que nós temos buscado na nossa caminhada? O nosso coração está buscando um Jesus que seja um gênio da lâmpada, um Jesus que venha para satisfazer e atender o nosso coração e os nossos desejos, ou nós estamos buscando esse Senhor e Salvador maravilhoso, que morreu numa cruz, substituindo a mim e a você. Nós devemos valorizar, irmãos, a pregação fiel das Escrituras. Nós não podemos negociar com o anúncio do Evangelho. Não ache que a sua conveniência vai ser mais sábia do que a sabedoria de Deus em estabelecer a sua verdade na sua palavra. Certa vez,
evangelizando um jovem, conversando em um discipulado, em uma caminhada de discipulado. Já havia sentado com ele algumas vezes, proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E um dia eu falei para ele que Deus não apenas odiava o pecado, mas Deus odiava o próprio pecador. O pecador é filho da ira de Deus, filho da desobediência, como as Escrituras mostram para a gente. E eu fui questionado por falar desta forma. Não, porque senão acabou assustando o camarada, não volta. Ele não voltou depois disso mesmo não, meus irmãos. Ele não voltou. Mas a mensagem foi proclamada do Evangelho. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós vamos sair na rua agora e com as pessoas que nós nos relacionamos, dizendo você é um miserável e vai para o inferno e nós vamos sair brigando. Não é isso que eu estou falando aqui, meus irmãos. Mas nós não podemos nos acovardar de falar aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fala. Que Deus odeia o pecado, mas Deus odeia o pecador. Mas enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar. Porque a mensagem do Evangelho não é somente a mensagem de condenação, mas é a mensagem de salvação. E foi essa mensagem que o apóstolo Paulo pregou aos Tessalonicenses ali. Nós estamos meditando, meus irmãos, sobre o Evangelho, continua avançando, mas não é recebido da mesma forma. Em primeiro lugar, alguns recebem o Evangelho com fé. E em segundo lugar, alguns rejeitam o Evangelho e se levantam contra ele. O que faz um homem rejeitar o Evangelho, irmãos? Após narrar aqui no texto a conversão de muitos judeus e gentios ali, o apóstolo Paulo, Lucas mostra para a gente esta reação diferente a esta mesma mensagem que foi proclamada ali. O texto nos diz, no versículo 5, se você puder olhar aí, por favor. Mas os judeus, movidos de inveja. Lucas afirma que os opositores ali que se levantaram contra o Evangelho, eles foram movidos de inveja. Eles ouviram esta mesma mensagem, testemunharam desse mesmo ensino ali proclamado pelo apóstolo Paulo. Mas movidos de inveja, rejeitaram essa mensagem, esse Evangelho, e além de rejeitar, se levantaram contra o Evangelho. Mas eu lhes pergunto, a inveja era a causa raiz que movia aqueles homens? Era a inveja a causa raiz que movia aqueles homens a rejeitarem o Evangelho e passarem a perseguir o Evangelho? A inveja, irmãos, era um fruto visível ali que nós podemos ver. Mas a raiz é um coração corrompido pelo pecado. É um coração morto em seus delitos e pecado. A inveja foi a manifestação visível do problema, mas a sua causa mais profunda é o coração do homem corrompido, morto. Quando nós olhamos aqui para Atos 17, aqueles homens ali não estão rejeitando o Evangelho e passam a perseguir por apenas um problema de caráter, mas um problema muito mais profundo, que era o seu coração morto em pecado. A inveja daqueles judeus, ela não surge do nada, mas ela brota deste coração. Jesus, ele vai falar a respeito, Jesus diz assim, Jesus ensinou para a gente, lá em Mateus capítulo 15, verso 19, que é do coração que procedem os maus desígnios dos homens. A nossa confissão, ela vai chamar isso de corrupção original. A confissão de fé, no capítulo 6, no inciso 4, vai dizer: desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Dessa corrupção original,
no coração do homem. A confissão nos ajuda a entender esta realidade. Aquele comportamento ali de inveja que eles estavam mostrando era um comportamento que refletia os seus corações. Por favor, irmãos, abram aí em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 mostra pra gente esta realidade do coração, do estado que o homem se encontra. Do verso 1 ao verso 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui à igreja em Éfeso, mostrando com aqueles irmãos que estavam ali na igreja, qual era o estado que eles se encontravam, e o estado que todo homem que sem Deus, sem Cristo, sem o Evangelho se encontra, de morto em seus delitos e pecados. O texto fala para a gente que é filhos da ira, filhos da desobediência. Essa é a condição do homem diante de Deus. Mas vejam, lá em Tessalônica, onde Paulo pregou esse evangelho e alguns rejeitaram, eles não apenas rejeitaram o evangelho, mas eles passaram a perseguir essa mensagem do evangelho, a perseguir os ministros que o Senhor havia colocado ali para proclamar o seu evangelho. Atos capítulo 17, volte ao texto, versículos 5 e 6, mostra para a gente esta realidade deles movidos de inveja, perseguindo ali agora, armando o cerco para poder prender aqueles que estavam anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens, eles não se contentaram apenas em permanecer incrédulos e rejeitarem, mas eles se levantaram como oposição a esse evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles se levantaram como oposição àqueles que estavam anunciando e proclamando o evangelho do Senhor. O coração do homem, irmãos, o coração do homem perdido, ele não é neutro diante de Deus, é um coração corrompido que se levanta contra o Senhor. O coração do homem perdido é um coração que se levanta contra o Senhor. Ele não apenas rejeita o evangelho, mas ele procura apagar esta realidade, esta mensagem. Não apenas rejeita seguir a Cristo, mas muitas vezes se levanta contra aqueles que o seguem. O pecado que estava no coração daqueles homens se manifestou visivelmente ali na inveja e agora está se manifestando com violência e perseguição àqueles que anunciavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens não estavam rejeitando apenas a mensagem, mas sim insurgindo contra aquela mensagem, contra o Senhor daquela mensagem. Mas Jesus, ele já havia advertido seus discípulos a respeito desta realidade. João capítulo 15, verso 18, ele falou aos seus discípulos sobre isso. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. A perseguição à igreja, a perseguição ao povo de Deus, é uma perseguição ao próprio Senhor da igreja. É uma perseguição ao próprio Cristo, irmãos. Mas saibam que a perseguição, ela não se manifesta apenas de maneira violenta contra a igreja. Ela não se manifesta apenas de maneira agressiva contra a igreja. Em Tessalônica, nós vimos isso acontecer. De fato, o texto mostra para a gente
que eles se levantaram, se insurgiram contra este rei, contra o evangelho, de maneira agressiva e violenta. Mas muitas vezes a rejeição ao evangelho, ela vem pela indiferença ao que é anunciado. Ela vem pela autossuficiência religiosa que muitas vezes os homens têm em seus corações, pelo amor ao pecado, pelo apego às riquezas e aos prazeres deste mundo, ou às tradições humanas. Muitas vezes a rejeição ao evangelho, irmãos, será manifesta dessas formas e de tantas outras. Nem todo incrédulo perseguirá os servos de Deus, mas todo incrédulo insurgirá em seu coração contra a mensagem desse rei, colocando em xeque o evangelho do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando com que homens ímpios estejam anunciando para a gente um valor ou que não é valoroso no evangelho. Muitas vezes em busca de autoajuda. Muitos estão buscando ouvir homens que não têm, não servem ao Senhor Jesus Cristo. Mas muitos estão buscando ouvir esses homens, porque trazem mensagens que afagam o ego, que motivam, mensagens de autoajuda. Mas saibam que todo homem que não serve a Deus, todo homem que não foi achado em Cristo Jesus, o caminho do seu coração é um caminho contrário ao Senhor. Ele pode até se valer de princípios e valores que nós como cristãos subscrevemos e valorizamos. Mas os intentos do seu coração e a proposição do seu coração é de um caminho à parte do Evangelho, e não um caminho de serviço, não um caminho de reconhecimento e de submissão ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras de rejeições ao Evangelho que não foram rejeições agressivas. O jovem rico, por exemplo, ele rejeitou a Cristo quando a mensagem o confrontou, quando a mensagem confrontou o seu coração. A sua rejeição, ela não foi uma rejeição agressiva contra os discípulos de Cristo, mas ele se foi, aquela mensagem era muito pesada para ele, o governo e o senhorio de Cristo em seu coração. Félix, que adiou a sua decisão de seguir a Cristo quando ele pediu para Paulo falar do Evangelho para ele também, rejeitou o Evangelho, não maltratando Paulo, mas adiando a sua decisão em seguir esse Evangelho. Muitos judeus, muitos líderes ali, que não confessavam a Cristo por medo dos homens. Por favor, irmãos, abram aí em João capítulo 12. João capítulo 12, versos 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vejam, irmãos, o texto está dizendo aqui, falando para a gente, que muitos que ouviram ali creram nele, no que ele estava ouvindo ali. Mas eles não seguiram ao Senhor. E o texto denuncia para a gente, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nem toda oposição, irmãos, como falei, ela vai ser de forma agressiva contra a igreja. Nem toda rejeição ao Evangelho vai ser de forma agressiva àqueles que anunciam o Evangelho. Mas o não se submeter a Cristo e ao seu senhorio do coração atesta que está havendo uma rejeição desse Senhor. Porque, como eu disse, Jesus ele não vem para ser apenas um salvador do homem perdido. Ele vem para ser o Salvador e o Senhor da sua vida.
Se nós nos encontramos, irmãos, hoje, em submissão ao Senhor e ao seu Evangelho, nós devemos agradecer a Deus por essa obra que Deus fez em nossos corações, meus irmãos. Se hoje o nosso coração se submete e olha para Cristo como Senhor, nós devemos agradecer a Deus por sua graça e a sua misericórdia, intervindo em nossa vida e nos fazendo crermos no seu Evangelho. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado com formas sutis de rejeição ao Evangelho, irmãos. Nós devemos ter muito cuidado com formas sutis de rejeição ao Evangelho. Quando nós nos assenhoramos da nossa vida, quando nós desprezamos, submetermos o nosso coração, a nossa família e a nossa vida diante do Senhor, nós estamos rejeitando o nosso Senhor. E como seu povo, irmãos, como povo do Senhor, povo que reconhece Cristo como Salvador, nós devemos reconhecê-lo como Senhor que governa a nossa vida e não andarmos na suficiência e na força do nosso próprio braço. Mas outro ponto, irmãos, é que nós não devemos desanimar diante da rejeição ao Evangelho. Talvez você esteja anunciando, pregando o Evangelho para alguém e você esteja desanimado porque aquela pessoa tem rejeitado e não tem seguido. Continue anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Continue anunciando o Evangelho fiel do Senhor Jesus Cristo, que é por meio da pregação do Evangelho fiel que o Senhor promove fé no coração dos homens. Nós estamos meditando, meus irmãos, sobre o avanço. O Evangelho continua avançando, mas não é recebido da mesma forma. Em primeiro lugar, nós vimos que alguns recebem o Evangelho com fé. Em segundo lugar, nós vimos que alguns rejeitam o Evangelho e se levantam contra o Evangelho. E em terceiro lugar, muitos recebem o Evangelho com nobreza e discernimento. Irmãos, por favor, se você puder olhar, talvez você já tenha ouvido falar, alguém dizer para você sobre aquele verso de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Talvez você já tenha ouvido falar, alguém utilizar esse versículo de uma maneira equivocada. Muitos utilizam esse versículo para defender a ideia que o cristão ele não precisa se dedicar ao estudo da palavra de Deus, que ele não precisa se dedicar ao conhecimento das Escrituras. Mas será que essa era a intenção de Paulo a estar falando isso aqui em 2 Coríntios? Se essa interpretação ela tivesse correta, o próprio Paulo ele seria uma contradição ambulante, porque o próprio Paulo foi quem mais escreveu cartas no Novo Testamento. E nós vemos também as Escrituras sempre chamando o povo de Deus a buscar conhecer as Escrituras. E inclusive nós temos denúncias que o povo de Deus ele erra por não conhecer a palavra de Deus, não conhecer as Escrituras. Quando nós chegamos aqui, meus irmãos, em Bereia, esse pensamento de que a letra mata, mas o Espírito ele dá vida, que muitos utilizam de maneira equivocada, ele cai por terra mais uma vez. Porque nós olhamos aqui o que o texto vai falar e nós vemos aqui uma qualificação de virtude para aqueles irmãos de Bereia. Nós vemos aqui Lucas qualificando aqueles irmãos como virtuosos por fazerem o que eles estavam fazendo. E o que é que eles estavam fazendo? Por favor, se você observar o verso 11, por favor, abra aí o verso 11 de Atos 17. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois
receberam a palavra com toda a avidez e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Lucas nos diz, irmãos, que eles examinavam diariamente as Escrituras. E nos diz que o que Paulo estava ensinando para eles, o que Paulo estava fazendo, como ele fez em Tessalônica, de pegar as Escrituras e mostrar Cristo em toda a Escritura, esses irmãos estão agora conferindo se aquilo que Paulo estava falando era de fato isso. E nós vimos que o narrador aqui, Lucas, ele qualifica isso como uma virtude daqueles irmãos, chamando-os que eles eram mais nobres por estarem fazendo isso. Vejam só, o texto aqui, irmãos, ele não está estabelecendo um padrão da crítica pela crítica daquilo que está sendo ensinado e daquilo que está sendo proclamado. Em muitos ambientes, em nossos dias especialmente, nós vemos essa realidade, fruto desse racionalismo da academia, aonde se faz a crítica pela crítica. Não é esse o caminho que está sendo colocado aqui, nesse comportamento que os irmãos de Bereia, eles tinham. O que nós vemos aqui é essa virtude da submissão ao que estava ouvindo as Escrituras. Os bereanos, eles entendiam que o anúncio que eles ouviriam da parte de Deus precisava ter a palavra de Deus sendo um juiz sobre aquilo que estava sendo dito a eles. Eles não eram guiados pelo título ou por quem estava falando ali para eles. Eles não estavam sendo guiados por opiniões dos homens, mas eles usavam as Escrituras para confirmar se aquilo que estava sendo dito era de fato conforme estava nas Escrituras. Quando Lucas ele fala aqui que aqueles irmãos eles eram mais nobres, ele não está estabelecendo aqui uma categorização de crentes de primeira classe e crentes de segunda classe, como se os de Bereia fossem primeira classe e os de Tessalônica fossem segunda classe. Se você observar, por favor, abra aí em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 1. A partir do verso 2, Paulo está falando a respeito daqueles irmãos de Tessalônica. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Vejam só, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando a respeito daqueles irmãos de Tessalônica, e mostrando que aqueles irmãos acolheram a palavra de Deus, eram irmãos virtuosos, e ele não está falando, lá no texto que nós vimos do versículo 11 de Atos 17, que os de Bereia eram classe A e os de Tessalônica eram crentes classe B. O que acontece aqui em Bereia é Paulo enaltecendo esse comportamento deles estarem conferindo nas Escrituras o que estava sendo anunciado ali por Paulo. Eles estavam verificando o que o apóstolo estava ensinando e confirmando nas Escrituras, e isso era valoroso, e o apóstolo Paulo está enaltecendo esse comportamento, o qual nós devemos aprender com esses irmãos de Bereia. Mas vejam só, o texto não nos fala apenas isso. O texto nos fala que a perseguição ela continuou. Aqueles judeus que se levantaram lá em Tessalônica, tentando frear o avanço do evangelho, eles saem de Tessalônica agora e vão para Bereia para poder também
frear o anúncio e o avanço do evangelho ali em Bereia. Eles viajam para lá para poder realizar isso. Essa perseguição, meus irmãos, é algo presente na história da igreja, na história do povo de Deus, como nós podemos ver em todo o livro de Atos aqui, onde os homens eles se levantam tentando impedir esse avanço do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não foi diferente aqui. O apóstolo Paulo, ao ser perseguido ali em Tessalônica, ele foi para Bereia, e agora em Bereia ele novamente é perseguido, e Deus o leva para Atenas, como nós vamos ver aí na continuidade do texto no próximo domingo. Mas vejam, o Senhor soberano, governando o avanço do seu povo e da sua igreja neste mundo. A perseguição, ela é algo real e presente no meio do povo do Senhor. O livro de Atos mostra para a gente esta realidade, que o povo de Deus é perseguido ao viver em fidelidade anunciando o evangelho do Senhor. Mas o texto mostra que essa perseguição, ela não para o avanço do evangelho do Senhor. Paulo, ao ser perseguido em Bereia, ele agora vai para Atenas. A perseguição, ela pode, irmãos, frear de algum modo algum servo de Deus, mas ela jamais freará o avanço do evangelho, porque quem faz o seu evangelho avançar é o nosso Senhor. O Senhor da igreja é quem faz o seu evangelho avançar. Com os bereanos aqui nós aprendemos esta realidade também, de que em meio à perseguição o Senhor leva Paulo agora para Atenas. Mas nós aprendemos também com os irmãos em Bereia aqui sobre essa nobreza de nós examinarmos as Escrituras e buscarmos conhecer cada vez mais a palavra de Deus, buscarmos conhecer mais e sermos orientados pela palavra de Deus. O texto diz para a gente que aqueles irmãos diariamente eles estudavam as Escrituras, eles mergulhavam no conhecimento do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos negligenciado o caminho de buscar ao nosso Deus, buscar conhecer ao nosso Deus na nossa jornada e na nossa caminhada. Muitas vezes o Senhor tem possibilitado os caminhos de crescimento para nós, o seu povo, e muitas vezes nós desprezamos e não nos importamos com esse caminho de aprendizado e de crescimento no Senhor. Meus irmãos, é nobre o caminho de buscar conhecer cada vez mais o Senhor da Escritura. É nobre esse caminho diante de Deus. Como tem sido o desejo do nosso coração em conhecer ao Senhor. Como tem sido o entusiasmo do nosso coração em virmos ao domingo, cultuarmos o nosso Deus e ouvirmos a exposição da sua palavra. O dia do Senhor tem se tornado um enfado em nossos corações. A leitura das Escrituras, a busca por conhecer ao Senhor e sua palavra, tem sido um enfado em nossos corações. Meus irmãos, nós somos o povo que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e o temos como Senhor da nossa vida. E o Senhor Jesus nos chama a buscarmos conhecer a Ele cada vez mais, buscando ao Senhor. Ao iniciarmos esse sermão, nós falamos a respeito sobre como pode alguém ouvir o Evangelho e não se converter a esse Evangelho. Como pode alguém ver outros sendo abençoados por uma obra extraordinária do Senhor em suas vidas e não quererem para si? Meus irmãos, somente o Senhor do Evangelho pode transformar o coração de um homem caído.
Somente o Senhor pode trazer vida a corações que estão mortos em delitos e pecados. E se hoje nós estamos aqui reunidos como povo de Deus, nós devemos agradecer ao Senhor por essa obra em nossos corações. Porque essa obra não foi fruto de um discurso eloquente, de uma pregação eloquente, mas essa obra é fruto apenas da graça do nosso Deus em nos alcançar e nos fazer sermos o seu povo, para que nós venhamos andar em obediência, em submissão, amando o Deus da missão. O Evangelho continua avançando, irmãos, e Deus nos chamou a sermos instrumentos dele nesse avanço do Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Senhor,